Bora para mais uma questão. Agora uma questão aí da PUC sobre resistores, amperímetros, voltímetros e vamos tentar entender o que é tudo isso. Considere o circuito simples abaixo. Bom, já não é tão simples esse circuito aí, né, galera? Mas tudo bem, vamos acreditar aí, vamos ser iludido aí pela PUC. Considere o circuito simples abaixo, representado com os valores indicados. Ligando entre os pontos M e N um amperímetro ideal e, após substituindo por um voltímetro ideal, suas indicações serão respectivamente. Primeiro, galera, amperímetro mede corrente elétrica. Para ele medir a corrente elétrica precisa passar por ele. E mais do que isso, o amperímetro, para medir a corrente de fato, né? Quando eu ligar um amperímetro aqui, eu quero medir a corrente que vai passar aqui. Para ele medir de fato essa corrente sem interferir no sistema, a resistência do amperímetro tem que ser nula. E quando ele é um amperímetro ideal, a sua resistência é nula. Por quê? Porque eu quero ter um caminho livre para passar os elétrons e eu poder medir esses elétrons que estão passando ali. Se eu tenho uma resistência, eu já vou interferir no movimento desses elétrons e eu não vou conseguir ler a corrente elétrica de forma correta. Tá legal? Bom, se eu liguei esses dois pontos aqui, ó, com um fio que não tem resistência, a gente está fazendo o que é chamado de curto-circuito. Eu estou jampeando esses dois pontos. Se eu tenho um caminho livre para a corrente elétrica fluir entre esses dois pontos, quando eu ligar o amperímetro aqui, a corrente elétrica não vai passar por esse resistor. É isso daqui, é saber desses conceitos que vai fazer você realizar uma boa prova. Vou fazer aqui com outra cor agora. Bom, se não vai passar corrente elétrica por esse resistor 2, eu vou ter o que no meu circuito? A corrente elétrica vai sair aqui da minha fonte de tensão, vai passar pelo resistor 1, vai passar aqui pelo amperímetro e vai passar aqui pelo resistor 3. Ou seja, o amperímetro precisa estar ligado em série com os resistores que eu quero medir a corrente. Tá? Então, se eu quero saber a corrente que passa pelo resistor 1, eu preciso ligar o meu amperímetro em série com ele. Que, consequentemente, aqui nesse caso, também está em série com o resistor 3. Tá? Resistor 1, resistor 3 em série, resistência equivalente aqui do amperímetro, então, vai ser 6 mais 4, 10 ohms. Utilizando a primeira lei de Ohm, né? U igual a RI, ó, a corrente vai ser U sobre R. 40 volts dividido por 10 ohms, eu tenho aqui 4 amperes. Então, quando eu ligar o amperímetro aqui entre os pontos M e N, o que vai ser lido vão ser 4 amperes. Com isso, eu já consigo descartar, ó, 3 alternativas. Pô, que bom, hein? Agora, se eu precisar chutar, 50%, né? 50-50. Muito mais chances de eu acertar. Mas a gente está estudando principalmente para não precisar chutar nenhuma questão, porque a gente vai saber fazer todas as questões desse Enem, dessa FUVEST, dessa VUNESP, dessa Unicamp, tá? Confio em cada um de vocês. Bom, terminamos aqui a parte do amperímetro. Vamos apagar tudo isso, que a gente não vai precisar mais. E vamos fazer a parte do voltímetro. Enquanto o amperímetro ideal precisa ter uma resistência nula, o voltímetro, quando ligados nesses dois extremos, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Quando eu ligar ele nesses dois extremos, repare que o voltímetro ligado aqui, ó, ele está ligado
aqui em um nó, em paralelo com o resistor 2. Nesse caso aqui, eu quero medir a queda de tensão no resistor 2, né? A DDP no resistor 2. Então eu ligo o voltímetro entre os terminais do resistor que eu quero medir. O voltímetro, diferente do amperímetro, ele precisa ter uma resistência, a resistência do voltímetro tem que ser uma resistência infinita. Por que uma resistência infinita? Porque eu não quero que a corrente elétrica venha para cá. Eu quero que a corrente elétrica vá toda para o outro resistor. Porque o meu voltímetro não pode interferir no sistema. Eu só quero medir a tensão, eu não quero interferir, eu não quero mudar a tensão, só quero medir. Então, ó, se eu tenho aqui U igual a R vezes I, se a resistência vai para o infinito, a corrente elétrica vai para zero. Então eu garanto que nesse pedaço MN não vai passar corrente elétrica e toda a corrente elétrica vai passar pelo resistor 2. Então nesse caso a corrente não vai passar por aqui. E aí o meu circuito é um circuito em série, né? Com um resistor de 6, um resistor de 10 e um resistor com 4 ohms. 6 com 10, 16, com 4, resistência equivalente, né? 16 com 4, 20 ohms. Pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, posso transformar isso para essa relação I igual a U sobre R e trocando os valores, né? Quem que é o U? 40 volts dividido por 20. Eu tenho aqui então 2 amperes. Mas não foi isso que ele está pedindo, porque o voltímetro não vai medir a corrente. A corrente eu calculei. O que o voltímetro vai medir? A voltagem. E como é que eu acho a voltagem? Uma vez que eu já sei a corrente que vai passar nesse resistor, eu posso usar a primeira lei de Ohm para o resistor 2. Então, a DDP no resistor 2 vai ser 10 ohms vezes 2 amperes, que vai dar 20 volts. A alternativa C. Galera, existem as questões puramente teóricas e existem as questões com contas. Porém, nem toda questão teórica precisa ter conta. Mas toda questão com conta precisa ter teoria. Não faz sentido eu querer calcular corrente, tensão, resistência se eu não souber o que é corrente, tensão e resistência. Não adianta eu querer calcular resistência equivalente, tensão no resistor 2 e parará, se eu não souber os princípios de uma associação em série, de uma associação em paralelo. O que é igual numa associação em série, o que é igual numa associação em paralelo, o que difere na série, o que difere em paralelo. Então, toda questão com conta é teórica. Ou seja, estudar precisa partir da teoria, para depois ir fazer conta. Beleza? Espero que vocês entendam isso, espero que vocês estudem, que compreendam tudo isso que está sendo feito, para vocês arrasarem no vestibular no final do ano. Beleza?